Oi, a gente está começando mais um DR e esse tema de hoje, né, amor? Essa fase de adaptação que muitas pessoas, muitos casais passam no início do casamento e sofrem tanto com essa fase, né? Na verdade tem uns que passam, outros não. Verdade. É isso aí que eu acho que a gente precisa deixar claro aqui, porque tem gente que acha que é obrigada a passar por isso, tem gente que acha que não precisa passar por isso, né? Verdade. Por exemplo, a gente, vou começar falando da gente. Eu e a Vanessa, né, a gente não teve uma fase assim de adaptação que ficou marcada no nosso coração, porque a gente teve um namoro com um tempo de duração relativamente longo, né? A gente namorou durante 4 anos até o casamento, então a gente conseguiu absorver muito do outro nesse período. Então a gente não teve esse impacto das pessoas que namoram pouco tempo. Né, e casam. Existe a fase de adaptação, mas essa fase de adaptação, ela não precisa ser traumática, né? Quando a gente fala fase de adaptação, geralmente o povo pensa já numa crise. Mudança brusca, né? E pensa numa crise. A fase de adaptação, ela vai acontecer porque é uma nova vida. A gente se casou, né? Eu, por exemplo, eu tive muito essa fase de adaptação no quesito de me adaptar a uma nova vida. Por quê, gente? Passei a ser dona de casa, né? Responsável pela minha casa. Eu, quando casei, fazia faculdade ainda, então eu chegava da faculdade à noite, tinha que fazer marmita para eu levar de almoço no outro dia. Quando eu era solteira, eu não precisava fazer isso, que na casa da minha mãe fazia comida. Eu, por exemplo, as contas agora eu que tinha que pagar, a gente dividia as contas, então a realidade muda. Você já dorme aqui o mês inteiro? 20 horas, 32 minutos. Você já come as suas batatas? Você usa a minha eletricidade? Você toma o suco que eu pago? Você come a vagem que eu compro? Você pode assistir a minha televisão. 56 minutos. Você pode estourar a minha conta de gás. Adaptação mais é uma realidade nova, né? Isso. Acho que a gente vai viver um universo diferente, deixando de ter o aconchego de uma casinha que a gente tinha pouca responsabilidade sobre ela, para a gente viver agora uma casa onde a gente é responsável pelo andamento dela. Verdade. Então, respondendo a pergunta tema desse DR, né? Se existe ou não existe a fase de adaptação, ela existe, mas ela não precisa ser uma crise de fase de adaptação. Né? E a gente já falou sobre crise, né? A gente já falou um pouquinho sobre crise. Então, eu e o Eduardo, a gente não passou por essa crise na fase de adaptação. Exatamente. Foi um processo de adaptação, mas foi um processo leve, sem crise, sem trauma para o nosso relacionamento. Eu acho que aí entra muito a parceria do casal, né? Porque eu acho assim, se o peso ficar demais sobre um, né, ele vai sentir uma mudança drástica e traumática, né? Eu penso assim. Agora, se os dois dividirem esse peso, como eu acho que tem que ser o casamento, eu acho que vai ser mais leve essa transição da vida de família macro para a família agora dos dois começando a caminhar junto. Então, eu acho que o tanto que você envolver, né, o tanto que você que está ouvindo a gente quiser envolver nesse processo, vai suavizar ele para o outro. Então, cada um tem que fazer uma parte nisso, né? Agora eu vou contar um segredo só para as mulheres aqui. Meu Deus do céu! Tá, mulheres? Então vão fingir que não tem mais ninguém vendo a gente. Mas eu, nessa fase de adaptação, às vezes eu chorava escondido do Eduardo. O Eduardo não tá aqui. Por isso que eu não acho que teve. Mas por quê, gente? Justamente porque eu tinha um peso de responsabilidade. Eu era muito nova, casei com 20 anos e tinha um peso de responsabilidade com a minha casa. Que às vezes, quando eu era solteira, eu não passei por esse peso. Mas eu acho que também vai muito do lar que você veio. Porque você tinha uma mãe, vou falar que ela é, né? Ô, sogrona, beijão aí. É uma sogra exemplar, uma pessoa exemplar, uma mãe exemplar. Então, você tinha um parâmetro elevado de comparação, que você queria, eu queria ser como ela. Como a minha mãe. Exatamente. No casamento, né? E tem pessoas hoje que não têm essa referência de mãe e de pai dentro de casa, porque são criados pelos avós, é uma confusão. Então, acho que muitos jovens não chegam com essa expectativa, igual a gente teve. Eu tive um lar também exemplar, um pai que respeitava minha mãe, que nunca bateu, nunca agrediu, nunca levantou voz, era uma paz, né? Então, a gente não traz esse peso. Então, acho que vai muito também da criação que cada um teve para a transição, porque são duas pessoas totalmente diferentes, né? Eu vim de um lar, a Vanessa veio de outro, então na hora que junta isso para morar na mesma casa, enquanto é namorando,
cada um dorme na sua casa, mas na hora que tem que dormir com raiva, olhando para a cara do outro, né? Não é fácil, não. É. E por que eu falei aqui que eu chorava escondido do Eduardo, né? Não porque eu queria esconder dele os meus sentimentos, mas é porque eu não queria que ele entendesse que aquele meu choro não tinha a ver com ele, não era... Que fosse um arrependimento. Não era por causa dele que eu estava chorando, eu estava chorando por causa desse peso de responsabilidade e às vezes eu tinha medo de não dar compreensão conta. Da mudança, né? Então era algo meu, e se eu falasse pra ele, ele ia falar assim, eu não tô te fazendo feliz, você tá triste porque Bem você assim. Casou comigo, não era assim, amor? Assim mesmo. Então eu só fui contar isso pra ele um tempo depois, que a gente foi falar isso um pro outro, né? Desse peso de responsabilidade que veio na nossa vida. E a gente acompanha muitos casais, a gente vê que é normal, natural, quando a pessoa se choca com essa realidade nova, ela querer dar um passo para trás, ou seja, muitas moças ficam mais tempo na casa dos pais, voltam muito para querer esse aconchego do lar, né? Porque é um impacto, né? Essa coisa assim, agora eu tenho minha vida sozinho, né? E eu tô aqui, seja faça chuva, faça sol, eu tenho que ficar aqui, né? Então acho que muitas pessoas fogem. Né, o rapaz fica mais tempo no trabalho, a moça fica mais tempo na casa dos pais, então é uma coisa que tem que ser conversado, ou no trabalho também, mas tem que ser conversado. É verdade. Né? Porque a Vanessa não conversou, mas se ela tivesse me falado, tinha sido melhor. Tinha sido mais leve. Então acho que assim, o casal tem que se ajustar com um diálogo saudável nessa fase. Isso. Não é jogar o peso para um nem o peso para o outro, é uma conversa saudável. Isso. E é legal a gente falar sobre isso, né? Porque tem muitas pessoas que casaram e estão agora passando por essa fase e estão falando assim, o que eu fiz da minha vida? Minha vida estava tão tranquila, eu estava tão bem solteiro, o que eu fui fazer da minha vida com esse negócio de inventar de casar, né? Que eu casei por amor. Entendeu? Porque seu pai falou pra mim, quando você casar comigo, você não vai precisar pagar mais nada. Eu não pago nem ele. Mas você tem que entender que essa fase realmente traz essas reflexões, não de você ter se arrependido de casar, mas de você pensar nesse tempo mesmo, né? De mudanças de responsabilidade, e isso acaba afetando o nosso emocional. E a ficha demora tanto a cair. Por exemplo, vou dar um exemplo da nossa lua de mel. A gente sempre namorou com uma outra pessoa envolvida, porque o pai da Vanessa era muito rígido. Meu pai não deixava sair nós dois. Não deixava a gente só. sair sozinho. Então, a lua de mel foi o primeiro passeio que a gente fez. Os dois. Depois de casado, assim, juntos, sem ninguém. Então a gente olhava pro outro e ficava sem saber, será que agora pode pôr a mão na sua perna? Posso conversar com você? A gente não tinha isso antes, então pra gente foi uma coisa nova. Então, essa novidade do estar com o outro, né, traz um medo, assim, de conseguir sustentar a beleza daquele relacionamento que tinha a presença da família toda, agora sozinho dentro de casa. Né? Então, acho que a gente tem que avaliar isso. O problema não é o outro, o problema é uma transição, que a gente tem que passar por ela. E a gente tem que ter paciência nesse momento, né? Nesse momento de adaptação, tem que ter paciência com a gente, com o outro, e saber viver com muita leveza esse momento, para que ele não se torne uma crise. Então, quando a gente falou aqui, vocês passaram uma fase de adaptação? Não, a gente não passou uma fase de adaptação com crise. A gente teve adaptação da vida de casado, mas não foi uma crise no nosso relacionamento, porque a gente investiu muito no nosso relacionamento enquanto a gente era solteiro, né? No nosso namoro, no nosso noivado, na conversa, no diálogo. Exatamente. Então a gente não estranhou um ao outro, a gente estranhou a nova vida. Responsabilidades, isso. Né? Isso, eu acho que até a ficha cair na nova responsabilidade que a gente tem dentro do lar, né? Que vai conduzir aquilo para o sucesso ou para o fracasso. Eu acho que essa ficha cair, que eu acho que às vezes demora um pouco de tempo e a gente tem essa dificuldade de entender se tomou talvez a decisão certa, né? Pode gerar essa dúvida, mas na verdade você tomou. Não fica assustado, não. Você vai ter que aprender a conviver daqui para frente com essa nova realidade. Verdade, né? Gente. Então fica firme, porque eu tenho certeza que essa fase aí de adaptação vai passar. Com certeza vai passar, daqui a pouquinho você já se acostumou com as responsabilidades, com a rotina, com a presença do outro o tempo inteiro na sua vida, e aí você vai ver que tudo valeu a pena, né? Esse investimento. Você não pode passar por isso, né? Você que está aí talvez tendo essa dificuldade, sozinho, entenda que você tem pessoas para te ajudar, procure uma ajuda, se tiver tão complicado. Vê que outros casais passaram por isso também. Né? Talvez o nosso testemunho te ajude a entender isso. Talvez não é tão complicado como você está
projetando, Pensando. né? Mas talvez exige de você um esforço maior. Então, se empenhe nessa descoberta nova, se empenhe em cuidar melhor do outro, se empenhe em projetar os seus sonhos e projetos para que não seja um sonhando uma coisa, outro sonhando outra e esse sonho nunca se encontre. E né? nunca desista na primeira dificuldade. Isso aí. Casamento a gente vai ver um tanto de dificuldade, mas não pare nelas, continue que você vai vencer. 10 de hoje fica por aqui, né, amor? É isso aí. Então, preste atenção nisso e cuide aí um do outro. É bom demais casar, gente. É isso Deus mesmo. abençoe vocês e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.